Saudações a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o terceiro estudo e vai falar sobre algo que já estamos fazendo há um bom tempo. Você pode ver nos nossos estudos que nós temos utilizado uma base fundamental, principal, que é a Bíblia Sagrada. Então, neste momento, nós vamos estudar sobre o seguinte título: Por que estudar e ensinar a Bíblia? Ora, o primeiro ponto que eu quero destacar, o primeiro motivo, é porque foi ordenado e recomendado. A própria Bíblia vai nos trazer a ordem de Deus para nós estudarmos e ensinarmos a sua palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, quando vai se aproximando os últimos momentos que estamos aqui nesta terra, em que Jesus Cristo está por vir e breve voltará, isto é certo, não tardará, todos nós nos encontraremos com o Senhor. E quanto mais este tempo se aproxima, mais devemos nos aprofundar nas suas profecias, mas devemos atentar para os seus conselhos e prestar atenção nas suas palavras, para que vivamos uma vida santa, reta, digna de receber as promessas do Senhor em nossas vidas. Então, bem-aventurado, feliz é quem ouve, é quem guarda tudo o que está escrito nesta palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz ao jovem pastor desta forma: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Paulo deixa bem claro que a palavra de Deus a Timóteo, como um jovem pastor, já conhecedor da palavra, que aprendeu de sua avó, que aprendeu de sua mãe, que foi ensinado nas Sagradas Escrituras, agora ele como líder, ele como um direcionador do rebanho de Deus para o caminho do céu, ele deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, todo tempo é tempo para pregar a palavra de Deus. Ele manda admoestar, repreender, exortar com paciência, com ensino. A palavra de Deus é a base de todo o ensino para a sua igreja, para a igreja do Senhor. Não há uma outra forma, uma outra base, outro fundamento que deve ser utilizado para que a palavra do Senhor venha a entrar em nossos corações através do ensino. Tem que ser a Bíblia Sagrada. É a base fundamental, toda a nossa regra de fé, de conduta, tudo aquilo que cremos, aquilo que queremos conhecer da parte de Deus, devemos ter como fundamento a Bíblia Sagrada. Então, qualquer líder que quer ensinar uma igreja deve usar por base a palavra de Deus. Não podemos utilizar histórias contadas, inventadas ou experiências próprias, a não ser que tudo isso esteja fundamentado na palavra. Qualquer coisa que venha a confirmar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é válido, mas aquilo que vai de encontro, que vai distorcer, que vai modificar o que a Bíblia ensina, isto deve ser deixado de lado, deve ser repreendido, deve ser ignorado. Vamos ficar com a Bíblia Sagrada. Salmo capítulo 1, verso 2 está escrito: Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, este salmo está falando sobre aquele homem, aquela pessoa que é bem-aventurado. No que ela tem que se prender? E onde deve estar o seu prazer? O seu prazer deve ser na lei do Senhor, na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nesta lei, neste ensino, nesta escritura deve meditar dia e noite. Meus amados, nós não conseguimos passar dia e noite lendo a palavra, mas podemos em todo o tempo meditarmos nela. Ao amanhecer, quem sabe você abre a Bíblia, encontra um versículo, lê, e Deus fala ao seu coração. O Espírito Santo lhe conduz num conhecimento diferente, numa revelação diferenciada naquele dia. Esta mensagem fica guardada no seu coração. Ao andar, ao estudar, ao trabalhar, durante o dia, vai passando, chegando à noite, você é relembrado todo o tempo daquela palavra, você está meditando
nela, você está pensando nela. Não podemos simplesmente ler a Bíblia correndo sem prestar atenção em nada. Temos que ler e meditar e pensar, analisar, compreender, entender a mensagem que o Senhor está revelando a nós. Afinal, a palavra de Deus é viva, é eficaz e nós precisamos aproveitar as suas qualidades para que o Espírito Santo revele a nós aquilo que precisamos fazer, conhecer, entender, compreender e seguir no caminho que Deus está nos direcionando. Mateus 28:19, Jesus instrui seus discípulos dizendo assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus está dizendo que ao andar por todos os lugares devemos fazer uma coisa: discípulos. Eles seriam batizados para fazer parte da igreja. É o seu momento de testemunho da sua fé, o ser batizado. Mas o que ele diz é que devemos ensinar a observar, ou em outra palavra, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não podemos jamais fazer um discípulo se ele não for ensinado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Suas palavras, seus ensinos devem ser a base de todo discipulado, de todo aquele que vai crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que ser através da Bíblia Sagrada. Não podemos pensar numa pessoa espiritualmente preparada, ministerialmente preparada, numa igreja forte sem a palavra de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento, assim como nós precisamos estar fortalecidos com alimento físico, nós precisamos também observar que espiritualmente nós somos um ser espiritual que precisa de alimento, e o único alimento para o nosso ser espiritual é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, um discípulo bem preparado e fortalecido, alimentado, que cresce e que avança e que melhora a cada dia, é ensinado a observar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Tiago capítulo 1, verso 22 está escrito: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ora, quantos de nós estamos falhando, estamos tendo nossas vidas destruídas, nossas famílias estão desestruturadas, porque estamos apenas ouvindo o que as pessoas estão dizendo, muitas vezes pregadores, ensinadores, ensinando coisas falsas, discursos falsos, e vem nos direcionar a qualquer caminho, a qualquer decisão, fazendo muitas vezes aquilo que é contra a palavra de Deus. Então, o que nós somos ensinados a fazer? Primeiro, ouvir a palavra, e depois cumprir a palavra, cumprir aquilo que está escrito, praticá-la. Jesus ensinou, contou uma parábola dizendo que havia dois homens, o prudente e o imprudente, o sensato e o insensato. O insensato construiu a sua casa na areia, e aí vieram as intempéries desta vida, as águas do rio, os ventos deram contra a casa, e grande, terrível foi o desastre, a ruína daquela casa, porque foi construída na areia, que não dava suporte, alicerce, uma base firme para esta construção. Quando ele fala do homem prudente, sensato, que construiu a casa na rocha, sobre a rocha, vieram também as intempéries da vida, deste mundo, mas a casa ficou firme, porque tinha fundamento. Os dois ouvem, os dois atentam para aquilo que a palavra diz. Todavia, há um deles que cumpre a palavra e o outro não. Um deles pratica e o outro não pratica. Um deles obedece e o outro não. Não basta dizermos eu conheço este versículo, ou dizer eu já li a Bíblia tantas vezes, ou até mesmo dizer eu sou o conhecedor da palavra de Deus, mas eu pratico esta palavra, eu obedeço os seus ensinos, eu sigo as suas regras, eu atento para aquilo que Deus quer que eu faça, eu sigo o caminho que Deus apresenta na sua palavra. Senão, eu estou à mercê de qualquer vento, de qualquer água de rio que venha contra mim e vai me derrubar, vai me destruir, vai destruir meus sonhos, meus projetos, minha vida, minha família. Tudo aquilo que eu construí vai por água abaixo, vai cair, vai ser destruído. Então vamos estudar a palavra,
vamos guardar a palavra e vamos praticar a palavra em nossas vidas para que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas e o principal, agradarmos ao Senhor nosso Deus, que é quem nos salva, quem nos liberta e quem nos leva para o céu. Por que devemos estudar e ensinar a Bíblia? Justamente porque a falta da palavra de Deus traz consequências terríveis a todos nós. Vamos nos basear numa passagem que está escrita em Juízes, capítulo 2, os versos 10 até o 13. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Esta passagem vai falar de um povo que foi tirado do Egito através de Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo de cerca de 430 anos de escravidão naquela terra. Eles viram 10 pragas descer sobre o Egito, passaram pelo Mar Vermelho sem se afogar, sem se molhar, uma passagem que Deus abriu somente para eles. Este mesmo mar foi visto por eles se fechando e afogando os exércitos de Faraó que vinha para tentar escravizá-los novamente. Eles passaram pelo deserto, viram as maravilhas de Deus naquele lugar. Não havia água, não havia comida, não havia do que viver. Todavia, todo o tempo, Deus fornecia maná do céu, os alimentava. Deus fazia brotar água da rocha para matar a sua sede. Seus calçados não se gastavam, eles não precisavam se preocupar com nada, porque Deus cuidava deles em todo o tempo, até que eles puderam, depois da morte de Moisés, sob a liderança de Josué, começar a dominar a terra que Deus havia prometido a eles. Eles entraram na terra, eles possuíram boa parte da terra, e agora Josué morre. Aquela geração que conhecia o Senhor, que viu esses milagres, que começou a entrar na terra, morre, e ficam os filhos dos filhos. O maior problema aqui é que a geração que morreu não ensinou sobre Deus aos seus filhos, aos seus netos. Levantou-se uma geração que não foi ensinada, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, levantou-se uma geração que não atendia à voz de Deus, levantou-se uma geração que não conhecia as maravilhas, os milagres, o operar, aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo. Eles estavam em uma terra, mas não conheciam a história do domínio daquela terra. Eles estavam gozando de um presente da parte de Deus, mas não tinham o conhecimento do Deus que havia dado este presente. Quantos estão vivendo debaixo do sol que Deus dá, debaixo da chuva que Deus dá, ou gozando, experimentando da providência divina, porque se Deus não der saúde, se Deus não der a chuva, se Deus não der o sol, se Deus não der a terra para plantar, se Deus não der, nós não podemos sobreviver. E todos que vivem porque Deus permite, vivem porque Deus provê o alimento, porque Deus provê o sustento, porque Deus provê tudo aquilo que é necessário para que nós possamos sobreviver nesta terra. Todavia, a maior parte das pessoas que gozam das bênçãos de Deus não se preocupa em conhecer o Deus que os abençoa, o Deus que os faz viver nesta terra. E o que acontece a mesma coisa que aconteceu com aqueles que se levantaram sem conhecer ao Senhor. Aquela geração que desconhecia o Senhor, estão servindo a outros deuses, estão dando glória à criatura e não ao Criador. Muitos até nem acreditam na existência de Deus. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas não conhecem a sua palavra, não conhecem os seus estatutos, não conhecem a história da humanidade, não sabem o passado, não sabem o presente e não conhecem o porvir, o futuro que está descrito na palavra de Deus, não sabem das profecias que estão reservadas para acontecer. Muitos estão se atormentando
angustiando, se atribulando, estão se destruindo a si mesmos, se matando, tirando a própria vida, destruindo suas famílias, destruindo seus relacionamentos, porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. E vem uma catástrofe, vem uma pandemia, vem tantas coisas acontecendo, guerras, rumores de guerras, violência aumentando, e não atentam para a palavra de Deus que ensina que tudo isso tem que acontecer, mas que isso são só os princípios das dores de parto. Ora, o momento chegará que o Senhor nos tirará daqui e nós não experimentaremos mais as coisas terríveis desta vida. Então nós temos que atentar para a sua palavra. Se esta geração que no passado não atentou para a palavra sofreu, esta geração também vai sofrer. Naquela geração eles desviaram-se do Senhor e foram servir a deuses falsos, foram se prostrar diante de deuses falsos, deuses inventados. E o que aconteceu de terrível? Aquelas nações que estavam ao seu redor vieram contra eles, escravizaram, levaram suas plantações, puseram fogo nas suas casas, escravizavam seus jovens, levavam aquilo que eles tinham de mais precioso, suas riquezas, e escravizavam, e passavam anos, passavam décadas, até que eles se lembravam de uma promessa, eles se lembravam de algo que estava no passado, clamavam ao Senhor Deus verdadeiro. Deus levantava um líder e dava liberdade, dava livramento ao seu povo novamente, mas esse povo voltava a se desviar do Senhor e se colocava na presença de deuses falsos, fazendo aquilo que era mal diante do Senhor. Se esta geração que nós temos aqui não olhar para este exemplo e atentar para que o Senhor precisa que nós estejamos debaixo da proteção dele, porque o Senhor não obriga ninguém a ser protegido por ele, Deus não obriga ninguém a ser abençoado por ele. Nós precisamos atentar para a sua sombra, para estar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, para gozarmos da plenitude da bênção do Senhor. Mas se nós nos afastarmos da sua proteção, ficamos à mercê de todo mal, ficamos trazendo maldição para todos aqueles que estão ao nosso redor. Quantas maldições, quantas coisas estamos vivendo porque estamos no caminho do pecado, estamos buscando aqui os prazeres desta vida, estamos provocando ao Senhor e dizendo que não cremos nele, que não atendemos a sua voz, que não queremos saber dele, que muitas vezes nós estamos pegando a sua palavra, rasgando diante de nós, estamos pegando a sua Bíblia e desdenhando dela, estamos desprezando das profecias do Senhor. E quando as coisas piores, tão terríveis, mesmo sem crer, mesmo sem conhecer, nós nos voltamos para Deus como aquele povo fazia quando estava no meio da escravidão, no meio da miséria terrível. Eles lembravam do Senhor. Precisamos parar com isso, de lembrar de Deus somente no momento da tribulação, somente no momento da luta, somente no momento da desgraça. Temos que lembrar do Senhor todos os dias das nossas vidas, para que venhamos a ser um povo santo, um povo reto, um povo preparado para ir para o céu, um povo salvo, um povo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Se nós não estivermos firmes na palavra, não estivermos estudando esta palavra, não estivermos ensinando esta palavra, nós corremos o risco de esquecer deste Deus, esquecer dos seus ensinos, esquecer das suas promessas, e vamos sofrer consequências terríveis. Então vamos ensinar, estudar, guardar, praticar esta palavra, lembrar, atentar daquilo que o Senhor tem para nós. Para nós encerrarmos, eu quero responder por que nós devemos estudar e ensinar a palavra. Porque isto é um ato de misericórdia. Marcos capítulo 6, versos 2, 6 e 34. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ora, onde Jesus estava, havia muita gente, uma multidão que o acompanhava, o seguia, porque era um homem de sinais, de maravilhas,
O Deus que se fez carne e habitou entre nós, muitas maravilhas fazia. Os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. E este Deus, que era seguido por todos, viu determinada vez uma grande multidão, e diz a palavra que ele teve compaixão, ele se compadeceu, ele sentiu misericórdia por elas, porque eram como ovelhas sem pastor, eram almas desgarradas como ovelhas perdidas, sem um líder, sem alguém para guiar para o pasto, para as águas tranquilas. Era um povo perdido, sem saber para onde ir. E Jesus o que fez? Ele fez milagres primeiro, ele curou seus enfermos? Não. O que é que ele fez? Primeiro, ele ensinou, ele pregou, ele ministrou, ele atentou para algo que é mais importante que tudo. Amados de Deus, você que está me ouvindo, preste bem atenção. Nesta vida nós podemos ter tudo, podemos ter roupa, podemos ter casa, carro, comida, podemos ter toda a providência. E se você vir alguém passando fome, dê comida a ela. Se você ver alguém passando frio, dê o cobertor. Se vê alguém nu, dê roupa. Tudo isto é bom, é louvável, é a vontade de Deus e é o ensino da palavra do Senhor. Todavia, não há nada maior, melhor que podemos dar, o melhor presente, algo que demonstra a maior compaixão de nós para com o nosso próximo é o que? Dar a palavra de Deus. Devemos dar todas as outras coisas, mas não esquecer que o fundamento, o principal, é ensinar a palavra do Senhor, porque esta palavra é a que leva para o céu, esta palavra é que muda as vidas, é que tira o viciado das drogas e coloca num caminho de santidade e de salvação. É aquele que está alcoólatra com a sua família destruída e transforma a sua vida, faz um homem trabalhador, faz um homem honesto, faz um homem digno. Nós podemos muitas vezes dar a roupa, dar a comida, dar o cobertor, ter a casa, ter o carro, mas a nossa vida passa, a nossa vida é passageira, a nossa vida se vai. Nós somos como a erva, a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas aquilo que é a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passa céu e terra, mas as palavras do Senhor não passam. E estas palavras não passam porque elas são realidade. Elas ficam em nós, nos levam para o caminho de salvação. E ainda que venhamos a morrer, nós vamos viver eternamente na presença de Deus. Então, quando muitos estão preocupados só com as coisas desta vida, estão esquecendo da palavra de Deus, a única coisa que nós vamos levar desta vida é a palavra do Senhor, palavra cravada, gravada, marcada em nossos corações, em nossas almas, em nosso espírito. Esta palavra vai conosco porque ela nos conduz ao caminho que leva para o céu. Ela nos conduz ao Salvador único, mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Esta palavra nos conduz à redenção eterna. Esta palavra nos conduz à presença do Senhor nosso Deus. Esta palavra nos alimenta, esta palavra nos purifica, esta palavra nos faz chegar adiante e herdar todas as promessas do Senhor nosso Deus. Para encerrar este breve comentário, esta breve mensagem, este tão singelo estudo, eu quero deixar um texto que é muito conhecido. Quando eu me deparei com o Novo Testamento que eu recebi há muito tempo, eu vi logo nas primeiras páginas uma definição, um texto definindo muito bem o que a palavra de Deus é e o que ela significa para nós. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação para os pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa para o viajante, o cajado para o peregrino, a bússola do piloto, a espada para o soldado e o guia do cristão. Por ela
Nela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os nossos pés. Então, que Deus lhe abençoe de maneira grandiosa a partir de hoje. Valorize mais esta Bíblia que está na sua casa, que está à sua mão, que está diante de você. Há muitos povos neste momento que querem poder meditar livremente neste livro, mas são proibidos por governos, por ditaduras, por fanatismo religioso. Mas nós temos a liberdade de andarmos com este livro, de estudarmos este livro, de praticarmos os seus ensinos, as suas palavras. Então aproveitemos bem este grande presente que o Senhor tem nos dado e vamos atentar para a sua palavra de dia e de noite, meditando em todo o tempo, aprendendo, ensinando, compartilhando da maior de todas as bênçãos que podemos ter, que é a palavra de Deus que está diante de nós. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.